Olá, Jornal Sport News no ar, confira os destaques do programa de hoje. Palmeiras bate Botafogo por 1 a 0 no Mané Garrincha em partida com polêmica no uso do VAR. Você também confere. Grêmio derrota Atlético Mineiro por 1 a 0 na Arena e conquista sua primeira vitória no Brasileirão 2019. Tudo da sexta rodada do Brasileirão, vitória do Flamengo sobre a equipe do Atlético Paranaense, com gol de Pedrinho, a vitória do Corinthians para cima do São Paulo e o empate do Santos com o Internacional na Vila Belmiro. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Sport News. Campeonato Brasileiro, sexta rodada, Mané Garrincha lotado. Poucas vezes tão lotado como na tarde de sábado para ver o show do Palmeiras mais uma vez. Venceu por 1 a 0 e você vê aí o pênalti. O árbitro ficou em dúvida, consultou o VAR, pênalti muito bem marcado, teve um pisão no Daverson, Palmeiras deitou e rolou. Botafogo só chutou uma vez na partida, Palmeiras teve total domínio, segue liderando o Campeonato Brasileiro com todos os méritos. Tá de parabéns a equipe de Filipão, 29 jogos sem perder. Parabéns, isso é para poucos, é para equipes que realmente têm técnica, têm habilidade. O Gustavo Gomes aos 16 do segundo tempo abriu o placar para o Palmeiras. Palmeiras mereceu muito a vitória, está indo muito bem no Campeonato Brasileiro. Realmente impressionante como o Felipão consegue colocar a equipe para funcionar. E percebam, muita gente já esqueceu. E o Borja? O Borja não está jogando, por isso que o Palmeiras melhorou. Parece besteira, mas o Borja no comando do ataque acabava com a equipe do Palmeiras. E com agora o Daverson, que perdeu muitas chances. Teve o Bruno Henrique, um ataque realmente pujante do Palmeiras, que ataca muito, é um ataque muito rápido, muito letal, muito perigoso. Defesa do Palmeiras praticamente não trabalhou, equipe do Botafogo deu total domínio à equipe visitante, impressionante, hein? Botafogo realmente teve uma atuação muito ruim, não atacou, não chegou ao gol e se defendeu muito mal. Deu muito espaço para o Palmeiras atacar, não conseguiram nem marcar direito e o Palmeiras avançando em velocidade realmente tocou o terror no Mané Garrincha. Em tese não seria um resultado ruim para o Botafogo perder para o líder do Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras que agora vai conseguindo manter a liderança, né? Indo bem, parabéns à equipe do Palmeiras e já começa a mostrar que é favorito de novo a ser campeão brasileiro nesse ano. Porque realmente está apresentando grande futebol. Foi um espetáculo o futebol que o Palmeiras apresentou no sábado. Foi de encher os olhos, um dos melhores jogos da rodada. Parabéns à equipe do Palmeiras, escrachou o Botafogo. O Botafogo não conseguiu nem chutar o gol. Agora, o domínio que o Botafogo deixou o Palmeiras ter, o Botafogo em tese, jogando em casa, apesar da maioria da torcida ser do Palmeiras, foi preocupante. Botafogo deu total domínio ao Palmeiras, Botafogo não quis saber do jogo e deixou o Palmeiras tomar controle da partida. Deu no que deu, né? E o VAR mostrando mais uma vez como ajuda o futebol brasileiro. Quem é contra o VAR é porque gosta de ser ajudado, né? Porque o VAR realmente veio para mudar o futebol brasileiro. O Palmeiras, o Mundial. Porque não é só aqui no Brasil que o VAR está sendo implementado, tá dando muito certo. Nossa arbitragem, que é péssima, tá melhorando muito com a aplicação da arbitragem por vídeo. Palmeiras teve muitos ataques perigosos, principalmente na primeira etapa, jogou um grande futebol, fez uma grande atuação e venceu o Botafogo. Fez a tarefa de casa, mais 3 pontos na tabela. E eu vou eleger como melhor em campo o Daverson. Mais uma vez ele foi o motor do Palmeiras, motor do meio campo, motor do ataque. Gostaria de destacar também o Bruno Henrique. E o Palmeiras jogou no coletivo. Agora o Everton dormiu na barra, né? Não precisava nem ter goleiro. O Botafogo nem chutou. A partida do Botafogo foi patética. E ficou assim no Mané Garrincha. A equipe do Botafogo foi patética, como eu disse, pavoroso. A equipe do Botafogo, inacreditável o que ocorreu. E a equipe do Botafogo conseguiu ter uma das piores atuações até aqui no Campeonato Brasileiro. E vamos terminar com o gol do Gustavo Gomes de pênalti. Palmeiras que teve o gol do Daverson, belíssimo gol do Daverson que eu destaquei, de bicicleta anulado, muito bem anulado pela arbitragem também. Mas o Daverson foi o grande destaque do Palmeiras na partida. O gol de bicicleta dele foi espetacular. Parabéns ao Palmeiras. Mesmo
o gol não tendo sido validado, né? O gol não foi validado, mas foi um belíssimo gol. Mostra como o Daverson é habilidoso e merece a confiança e o carinho do torcedor palmeirense. Coletiva do técnico Luiz Felipe Scolari falando após Botafogo 0, Palmeiras 1 no Mané Garrincha. Sobre o jogo, eu acho que nós fizemos um bom jogo em todos os momentos. No final do jogo é que nós tivemos momentos de alguma desatenção, porque nós podíamos ter um pouco mais de calma, podíamos sair mais controladamente e chegar com uma desatenção, porque nós oportunidade para fazer isso, tínhamos ter um pouco mais de calma, podíamos sair mais controladamente. Parece que temos chegar uma necessidade absurda de mostrar, de fazer o segundo gol, ter um pouco mais de calma. São 3 pontos iguais, mais controladamente. Parece que temos chegar uma necessidade absurda de mostrar, de fazer o segundo gol. Se acertou muito e por isso dá uma garantia muito grande Antônio Carlos, se acertou, correspondeu plenamente, dá uma garantia muito grande. Antônio Carlos, temos aí bons jogadores, ainda temos plenamente, dá uma Felipão, boa noite. Gostaria que você falasse um pouco sobre o primeiro tempo. O Palmeiras criando várias chances e não conseguindo realmente chegar ao gol. Felipão, boa noite. Mais uma dificuldade pela maneira de jogar que tive o Palmeiras criando várias chances e não conseguindo realmente leve de orelha ali. Felipão, boa noite. O Botafogo se fechou bastante. O Botafogo tem uma maneira de jogar que eu gostei bastante. E quero parabenizar os jogadores, mas principalmente o Barroca pela forma como ele coloca a equipe, pelo posicionamento desses jogadores. O Botafogo provavelmente nesse ano fará um grande campeonato. Pelo que eu vi hoje dessa equipe, a entrega, a forma como eles jogam. Ah, Felipão, pelo amor de Deus. A equipe do Botafogo foi patética. Ainda hoje não tinha o Eric, não tinha o Carly, que é um grande jogador. Campeonato Brasileiro, sexta rodada na Vila Belmiro com grande ação do VAR. O gol do Internacional anulado foi muito bem anulado. Agora o que fizeram com o Santos foi uma barbaridade. Pênalti marcado, depois desmarcarem o pênalti foi absolutamente correto. Pênalti assintoso que não foi marcado pela equipe do Santos. Na verdade foi marcado, não foi confirmado pela arbitragem, que mudou de ideia após consultar o VAR. O Santos empatou com a equipe do Internacional por 0-0 na Vila Belmiro. E o Santos tem que ficar esperto. O Vanderlei foi o grande destaque da partida pelo lado da equipe do Peixe, que foi dominada pela equipe do Internacional, que teve as melhores oportunidades da partida, mesmo jogando fora de casa. A equipe dirigida pelo técnico Odair Helman teve as melhores chances do jogo, teve boas chances, fez o gol, mas a arbitragem deu impedimento muito bem marcado, e o Santos jogou muito mal. Melhorou na segunda etapa, teve um pouco mais de oportunidades, mas o goleiro do Internacional praticamente não trabalhou. Vanderlei teve de fazer grandes defesas, porque o Internacional atacou realmente com muita rapidez e letalidade. Por exemplo, oportunidades perigosas que essa o Vanderlei desviou, e o Inter teve oportunidade de vencer a partida com tranquilidade. Teve mais posse de bola, conseguiu criar boas chances, coisa que o Santos não conseguiu criar, e que depois da parada para a Copa América vai ficar pior ainda, porque o Rodrigo vai embora, e o Rodrigo é o grande motor de criação do ataque da equipe do Santos. E o Santos foi muito mal nessa partida. Você vê o Internacional atacando muito, chutando muito ao gol, enquanto a equipe do Santos realmente foi muito mal na partida. Agora, o que fizeram com um pênalti não marcado para a equipe do Santos? Eu sou defensor do VAR, defendo o VAR, acho que o VAR melhora o futebol. Agora, o que fizeram com o Santos não dá, é inadmissível. No segundo tempo, a equipe do Santos começou a chutar, mesmo que de longe começou a chutar, melhorou muito a partida, mas o Internacional chegou com mais incisividade, chegou com mais perigo, como você vê tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Agora não pode ocorrer o que ocorreu. O árbitro dizer que não houve pênalti em um lance claro daquele, pelo amor de Deus, não dá. Com o VAR ele pode ver em câmera lenta e claramente dá para se ver
que o jogador do Internacional não toca na bola. Ele toca apenas na canela do jogador da equipe do Santos e vai para derrubar. Não vai para mexer na bola, não vai para tentar interceptar o ataque da equipe santista. Portanto, o pênalti claro que não foi marcado, foi um assalto diante da equipe do Santos. O Santos que precisava muito dessa vitória, porque não vai muito bem no Campeonato Brasileiro e temos uma arbitragem fazendo isso aí. Não dá. No YouTube tem a velocidade de reprodução do vídeo de 0.25 até duas vezes para ficar mais rápido. Com certeza eles têm esse recurso no VAR. O árbitro tem o tempo que ele quiser, demorou 2 minutos, podia ver em câmera lenta, o lance não era complicado, o pênalti era claro, era só ele colocar em câmera lenta, que ele via claramente que o jogador Internacional foi na canela do jogador do Santos. Portanto, o pênalti era para ter sido marcado e isso influencia diretamente no resultado. Isso influencia, apesar do Santos ter jogado muito mal, não merecia a vitória em tese, porque jogou muito mal, e o Inter merecia, porque criou inúmeras oportunidades em contra-ataques, como vocês estão vendo. Agora, um pênalti desse, claro, não era para ter sido deixado para lá. E a arbitragem brasileira, mesmo com o VAR, ainda erra. Inacreditável, né? Uma avaliação sobre a partida e o que faltou para o Santos para conquistar os 3 pontos. E a outra questão coletiva do técnico Jorge Sampaoli falando após Santos 0, Inter 0 na Vila Belmiro. Dominando bastante, sin generar a lo mejor a chance que merecía el dominio. Un rival muy duro, uno de los principales animadores de la Copa Libertadores. Así que fue difícil entrar. Después buscamos variante en el segundo tiempo porque los últimos 15 del primer tiempo ellos tuvieron por ahí un poco más de control y llegada, y la variación tenía siempre que ver para ganar el partido. Lamentablemente buscamos todo el segundo tiempo, no se nos dio, pero bueno, valorizo siempre la posibilidad de la búsqueda que tuvo el grupo. Con respecto a Mariño, bueno, es una transacción que se hizo relacionada a una petición de gremio por Brás, y nosotros elegimos a ese jugador como una parte de un trueque y esperemos que nos aporte su capacidad. Sampaoli, aqui ó, boa noite. Aqui na saída do campo a gente conversou com o Rodrigo e ele falou que recebeu a informação hoje que está dispensado da seleção olímpica. Queria saber se essa informação chegou a você e o que você acha de contar com o Rodrigo até essa parada para a Copa América, nesses próximos 3 jogos do Brasileiro e também na volta da Copa do Brasil. Sí, bueno, nosotros no dependemos solamente de la información que todavía no está clara. E parabéns ao povo que mostrou ontem nas ruas que não aceita quadrilheiro. Lo que va a pasar con él, si reglamentariamente Rodrigo tiene que ir o no, y si no va, no puede jugar. No, la verdad que no tengo claro. Si tendría claro, por ahí le puedo contestar. Pero si la reglamentación dice que si no va y no puede jugar, es un tema ya del club y de Rodrigo. Sampaoli, boa noite. Eu queria... Campeonato Brasileiro, 6ª rodada, Flamengo 3, Atlético Paranaense 2, sem dúvida, um grande jogo, uma das melhores partidas da rodada. Gabigol sofreu pênalti e abriu o placar pro Flamengo. Agora, foi um jogo espetacular. Nos primeiros 20 minutos, a equipe do Flamengo dominou a partida, teve mais posse de bola e chances perigosíssimas, obrigando o goleiro Santos da equipe do Atlético Paranaense a fazer grandes defesas, e o Atlético Paranaense, depois dos 20 minutos da primeira etapa, começou a chegar também, colocando terror no goleiro Diego Alves, fazendo boas oportunidades, mas o Gabigol acabou saindo na frente. Uma partida de muitas reviravoltas e muitos pênaltis também. Atlético Paranaense empatou, mas só no segundo tempo, mas o primeiro tempo, dos 20 minutos até os 45, foi uma partida bastante disputada e ambos os goleiros tiveram que trabalhar bastante. Agora eu não entendi a torcida do Flamengo, mesmo depois do Flamengo voltar a estar na frente no placar no final da partida, pedindo a saída do Abel. Não tem porquê. O Abel faz um excelente trabalho e tropeços são normais. E a vitória justifica a garra e determinação que o Abel colocou na equipe na segunda etapa. Silêncio no Maracanã.
E o Atlético Paranaense virou em pênalti muito bem marcado. A arbitragem foi impecável nessa partida, tanto na marcação do pênalti em cima do Gabigol, quanto na marcação do pênalti a favor da equipe do Atlético Paranaense, que vive o seu melhor momento na história e fez uma grande partida, fez história, mostrou que não desiste do resultado, foi pra cima e dentro do Maracanã lotado, em majoritário apoio à equipe do Flamengo, conseguiu fazer história. O Bruno Henrique aos 44 do segundo tempo, o Bruno Henrique, que também foi destaque do Flamengo na partida, jogou muito, deixou tudo igual e aí o Flamengo já estava no lucro, ia perder, empatou e acabou conseguindo virar pela garra, pela determinação, nas últimas jogadas, a bola entrava ali na área, a bola acabava saindo e eu senti que ia ser o gol, eu tava assistindo o jogo e a bola tinha acabado de ir pela linha de fundo, bateu o escanteio, a equipe do Flamengo recuperou a posse de bola e o Rodrigo Caio fez o terceiro gol do Flamengo na partida, para virar, para levantar o Maracanã e mesmo assim pediu a saída do Abel, né? Vai entender a torcida flamenguista, vai entender, não tem como, né? Mas sem dúvida foi uma belíssima partida no Maracanã. Equipe do Flamengo jogou muito bem na primeira etapa, mas no segundo tempo teve um apagão. E um apagão acontece às vezes na equipe. Não tem por que os manifestantes, os torcedores, como preferirem chamar, fora Abel, filho daquilo, que eu não vou dizer aqui, mas vocês sabem o que é. Não tem motivo, o Abel faz uma excelente campanha, foi campeão carioca, agora momentaneamente estar atrás do placar dentro de casa contra uma equipe forte que é o Atlético Paranaense, que joga de igual para igual com Boca na Bomboneira, é motivo da equipe do Flamengo e os torcedores ficarem tão aborrecidos como ficaram para pedir a saída do Abel. Aí não dá, né? Flamengo está jogando o que está jogando por conta do Abel. E o Abel deu um sacode, comemorou muito com a torcida, porque realmente foi uma grande vitória o que ele fez na equipe do Flamengo. Então, parabéns ao Abel Braga e parabéns ao Flamengo. Uma grande partida no Campeonato Brasileiro, mas também uma partida de muitas emoções, né? Tivemos Atlético Paranaense na frente, tivemos Flamengo na frente, o Flamengo saiu na frente, o Atlético Paranaense virou e o Flamengo virou novamente. Grande partida no Maracanã, que vai ficar na história do futebol brasileiro sem dúvidas, e o Flamengo subindo cada vez mais na tabela. Para o Atlético Paranaense foi um bom resultado, porque ninguém esperava que a equipe ganhasse o jogo. Então, perder da maneira que foi, lutando, sendo determinado, enfrentando uma situação adversa, dentro de um Maracanã lotado, com uma pressão danada para a equipe do Flamengo, realmente foi um excelente resultado. E gostaria de parabenizar mais uma vez o Gabigol, o Bruno Henrique, atacantes muito rápidos e principalmente o Abel Braga. É claro que tem o Gabigol, o Diego, o Bruno Henrique, inúmeros jogadores do Flamengo que são o motor do ataque da equipe, que ajudaram muito, que foram primordiais. O árbitro deu 7 de acréscimo e voltando 2, o Rodrigo Caio marcou gol. Parabenizar o Abel, né? Ele é excepcional, apesar de alguns torcedores não quererem ele como técnico, ele é excepcional. Parabéns ao grande Abel Braga. Noite, o jogo, a vitória. Coletivo do técnico Abel Braga falando após Flamengo 3, Atlético Paranaense 2, jogo emocionante no Maracanã, hein? E segundo que, por acaso, por coincidência, nós tínhamos feito um levantamento e nós temos sofrido gols assim muito no início do jogo, segundo tempo, ou final do primeiro ou final do jogo. E hoje a equipe mostrou que mesmo quando não fazia uma grande partida, não faltava luta, e em momento nenhum deixou de acreditar. Então foi um jogo que se tornou uma emoção enorme. Abel, queria saber o seguinte, a partir do momento que o time levou o segundo gol, tão pouquinho antes, a torcida estava, né, apupando contra você, gritando palavras, e eu queria saber, com a reação que teve em campo, e a virada aconteceu, os 50 minutos, eu queria saber se aqueles gritos da torcida contra você mexeu com o brio dos teus jogadores e eles jogaram por você a partir daquele momento, por favor. Não, assim, o mais importante é que, independente de ter vindo para mim,
eles foram para casa satisfeitos. Né? O Flamengo venceu. Venceu conseguindo uma coisa que se dizia que faltava, que era acreditar, era alma, essa coisa toda. Então, o que eu levo dessa vida, cara? Né? Não preciso falar da minha família, óbvio, mas o que eu vou levar são dos meus amigos. A gente não consegue ter uma vida sem amigos. E esse ambiente criado entre nós, Campeonato Brasileiro, sexta rodada. Com gol de Felipe Vizeu, a equipe do Grêmio conquistou a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Derrotou em casa a equipe do Atlético Mineiro por 1-0, em partida de total domínio da equipe da casa. Felipe Vizeu fez o primeiro e único gol da partida. No primeiro minuto da etapa complementar, o domínio da partida foi totalmente gremista, que ainda perdeu um pênalti. O Grêmio continua jogando mal. O Grêmio jogou um pouco melhor, mas não o futebol que o torcedor gostaria de ver desde o início da temporada, principalmente no Campeonato Brasileiro. O futebol do Campeonato Gaúcho ainda não apareceu. Aquele futebol que realmente colocava a equipe adversária contra a parede, esse futebol ainda não chegou e precisa chegar, porque o campeonato está passando. Mas já é uma melhora, tendo em vista que o Grêmio não tinha conseguido até agora nenhuma vitória no Campeonato Brasileiro. É uma boa vitória, uma vitória expressiva contra a equipe forte, que é a equipe do Atlético Mineiro. A equipe do Galo jogou muito mal, foi totalmente dominada pelo Grêmio, que fez a sua melhor atuação até aqui e conquistou a primeira vitória. É importante e também perigoso. Primeira vitória, pô. A equipe segue em uma posição bastante desconfortável na tabela e gostaria de falar do VAR. Parabéns ao VAR melhorando o futebol brasileiro. A equipe do Grêmio teve um pênalti marcado ao seu favor, perdeu o pênalti, mas dentro de casa, na arena do Grêmio, para evitar maiores problemas com a torcida, ganhou a partida e jogou o melhor do que vinha jogando até aqui. Mas ainda tem muita coisa a ser aprimorada pela equipe do Grêmio. Mas a situação ainda é preocupante, como sabemos, né? Pro Atlético Mineiro, um resultado muito ruim. Grêmio lá embaixo na tabela poderia ter conseguido um resultado melhor, nem que fosse um empate. Mas o Grêmio também poderia ter conseguido um saldo de gols maior nessa partida. Teve oportunidades para isso, colocou o Vitor para trabalhar. E Vitor foi um excelente goleiro e fez grandiosas defesas. E na posição que o Grêmio tá, saldo de gols ajuda muito. Pro Atlético Mineiro não foi um resultado bom. Pro Grêmio foi bom, mas não foi ótimo, porque o saldo de gols poderia ter sido melhor. Mas é a primeira vitória. A equipe vai começando a se reerguer do buraco em que se encontrava imergida nas 5 rodadas passadas do Campeonato Brasileiro. Grêmio 1, Atlético Mineiro 0 na Arena do Grêmio. Boa noite. Enfim, veio a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, 1-0. Coletivo do técnico Renato Portaluppi falando após a primeira vitória do Grêmio no Brasileirão, 1-0 para cima do Galo. Perder aquele pênalti e você tirar ele no intervalo, isso demonstra que você perdeu definitivamente a paciência com ele e a partir de agora ele será reserva no time do Grêmio? Pô, já pegou pesado de cara, hein? Meu Deus do céu. Bom, vamos lá. Eu acho que o mais importante de tudo é que o Grêmio voltou a ter uma grande atuação, criou inúmeras oportunidades. Eu sei que o placar foi magro, mas pelas oportunidades que o Grêmio criou em campo poderia ter sido muito mais, até porque hoje nós enfrentamos o segundo colocado do campeonato, uma grande equipe que é o Atlético, e a equipe voltou a se comportar muito bem. Então eu sempre falei para vocês que a confiança é muito grande no meu grupo. Nós fizemos alguns jogos, principalmente em termos de Campeonato Brasileiro, que nós não estávamos tão concentrados e pagamos por isso. Mas sempre confiança total no grupo, porque eu sabia que no momento que nós voltássemos a ficar os 90 minutos concentrados, o futebol ia voltar, as vitórias iam recomeçar. Essa foi a primeira. Mas o que me deixou muito satisfeito foi a atuação da equipe durante os 90 minutos contra um grande adversário. Quanto ao André, o André faz parte do grupo do Grêmio, como o Vizeu faz, como qualquer outro jogador faz.
do Brasileiro, sexta rodada, em Itaquera, Corinthians 1, gol do Pedrinho, São Paulo 0, Corinthians pulando para a terceira posição do Campeonato Brasileiro, jogou bem, jogou melhor que o São Paulo, conseguiu criar boas chances, ameaçou o gol do goleiro Thiago Volpi, Corinthians foi mais ao ataque, soube o que fazer com a posse de bola e foi uma equipe que mereceu a vitória dentro de casa. E fez o gol muito cedo, né? O gol do Pedrinho, logo aos 5 minutos da etapa inicial. E parabéns ao Pedrinho, foi muito importante para a vitória do Corinthians. Corinthians, desde o início, começou a atacar e não desistiu depois que marcou o gol do Pedrinho. Defesa muito sólida, perdeu. O gol foi aos 7 minutos. Mas muito no início ainda, e o Corinthians conseguiu manter a performance durante toda a partida em Itaquera. Um jogo de muitos chutões, né? Tivemos uma partida em que as equipes não fizeram jogadas tão bem trabalhadas, mas muitos chutes de longa distância. O São Paulo ainda no primeiro tempo marcou um gol irregular. A arbitragem anulou o gol e o São Paulo acabou não conseguindo reverter a vantagem aberta pelo Corinthians no início da partida. Para o Corinthians é um saldo muito positivo, subiu para a terceira posição do Brasileirão, segue indo muito bem na tabela e teve um bom desempenho diante do São Paulo. Apesar do estádio estar lotado, jogo às 7 da noite horrível. Um clássico, Corinthians e São Paulo de 7 da noite do domingo é pavoroso, hein, CBF? São Paulo não conseguiu reverter a vantagem, mas também criou boas oportunidades. O jogador do Corinthians, que eu esqueci o nome agora, São Paulo levou um baile do Corinthians, principalmente nas finalizações, né? Corinthians finalizava muito mais. São Paulo também finalizava, mas tinha dificuldade na criação, marcação do Corinthians muito boa e também para chegar na área. Chutes de longa distância muito ruins pela equipe de São Paulo. Não ameaçou nenhuma vez o goleiro do Corinthians, goleiro Cássio, e o Corinthians ficou tranquilo, venceu tranquilamente a partida, não teve maiores dificuldades para bater o São Paulo. O gol do Pedrinho foi um belo gol também de chute de longa distância, para você ver que as equipes tiveram bastante dificuldade para entrar dentro da área e fazer jogadas bem trabalhadas. Ficou assim, pro Corinthians foi ótimo, a equipe apresentou um bom desempenho, derrotou o São Paulo por 1-0 com Itaquera lotada. Pro São Paulo nem tão bom assim, jogou mal, despencou na tabela e também foi derrotado pelo arquirrival fora de casa. Coletiva do técnico Fábio Carilli falando após Corinthians 1, São Paulo 0 em Itaquera. Um grupo novo e tenho certeza que daqui para frente isso não vai faltar pela preparação e também por um posicionamento melhor, porque não adianta você ficar dividindo errado, posicionado errado. O posicionamento faz muito parte também de você estar mais perto das jogadas para dividir. O Fagner voou um pouquinho contra a torcida. Desde 2014 eu estou elogiando ele quando ele chegou e começou a trabalhar. Um cara muito profissional, um cara que em 14 eu e o Silvinho éramos auxiliar e ele abriu o ouvido e a cabeça para aprender a marcar. A gente tomava muitos gols por ali. No Vasco ele jogou muito com 3 zagueiros e por essa qualidade dele jogava mais à frente. Então foram 5, 6 meses de trabalho com ele na linha de 4, né? Você não vai perder sua força ofensiva e do seu lado aqui você não vai entrar com facilidade. E hoje assim, tanto comigo como com o Silvinho, eu sei que ele agradeceu já muitas vezes, que se ele tivesse chego na Europa com esses trabalhos, talvez ele não teria voltado, né? Mas é um jogador que eu falei, muito firme atrás, muito inteligente para marcar, muito bem posicionado e muito claro quando quer sair para o ataque. Fábio, boa noite. Você tem números muito positivos como técnico do Corinthians desde a primeira passagem, mas em clássicos eles são ainda maiores, né? É absurdo os seus números em clássicos. Qual que é a mágica do Fábio Carilli em clássicos? É algo especial ou é só uma coincidência? Eu respondi aqui agora, Marcos, e vou responder outra vez. Tá aqui, né, repetindo, tá aqui o Emerson que acompanha os treinos, foi meu jogador ano passado, eu como técnico, e acompanha as preleções. Eu sou o mesmo em
independente do adversário, até mesmo por respeitar todos. Os mesmos 3 pontos que valem contra os mesmos. Coletiva do técnico Cuca falando após Corinthians 1, São Paulo 0 na Arena de Itaquera. Dois meias chegando à frente para serem os concluidores de jogada quando elas acontecerem pelos lados e flutuarem nas costas do volante Ralf, tirando um zagueiro dali para que você possa fazer as diagonais dos atacantes. Quando você planeja uma estratégia assim e toma um gol logo no início do jogo, você perde a estratégia porque o jogo se torna a caráter do Corinthians, da maneira que o Corinthians gosta de jogar. Então não apareceu mais esse espaço entre a zaga e o volante Ralf, porque o Corinthians fecha bem atrás das linhas e joga no teu erro, coisa que não iria acontecer não tomando gol na primeira jogada do Corinthians, na jogada pela direita, que a gente sabe que é forte, e eles foram felizes em fazer e fizeram o gol. O jogo se torna um jogo de força pura, e casa muito mais com o Corinthians, o estilo de jogo, esse estilo de disputa, do que com o perfil do time do São Paulo. Nós perdemos mais divididas do que o Corinthians. Cuca explicando a derrota do São Paulo para o Corinthians na Arena Corinthians. Ganhasse as divididas, se mobilizasse, se fortalecesse ainda mais dentro do jogo, independente. Mas isso não é do Cuca, não sei se é da diretoria, mas o São Paulo não consegue ganhar clássicos. É muito complicado a gente ver o tricolor paulista vencer algum clássico. Então encontramos a estratégia depois de mudar o posicionamento de algum jogador. Só ganhou do Palmeiras, né, no Campeonato Paulista. Uma chegada, chegamos diversas vezes pelo lado do campo, com cruzamentos muito bons, faltando a conclusão. Então não se trata de ter jogado mal. Campeonato Brasileiro, 6ª rodada no Castelão. Com 1 a menos, o Fortaleza conseguiu, no final, arrancar o empate da equipe do Vasco da Gama, hein? Olha que é raro. O Vasco saiu na frente com um pênalti convertido por Iago Pikachu aos 26 minutos da etapa complementar. O Vasco conseguiu um empate. Parabéns aos envolvidos. O Vasco também saiu na frente no placar. Olha que evolução da equipe da Colina. Mas no final, a equipe da casa, o Fortaleza, como obrigação, né? Conseguiu um empate. Chute da entrada da meia-lua da grande área, Romarinho, aos 43 da etapa complementar. Deixou tudo igual. Fortaleza 1, Vasco 1. E aí a explosão do Castelão para comemorar o gol do Romarinho. Belo gol de fora da área do jogador do Fortaleza. Reveja. Campeonato Brasileiro, 6ª rodada, Bahia 3, Fluminense 2 na Arena Fonte Nova, hein? Partida também de muitas emoções. Logo no início da partida, o Bahia puxou um contra-ataque rapidamente, abriu pela ponta, chegou, entrou, bateu e o gol do Bahia. Marcado pelo Arthur aos 17 da etapa inicial. Abrindo o placar para cima do Fluminense. Uma partida cheia de emoções, que teve goleiro expulso, goleiro dando vexame, 2 pênaltis. Você vai conferir tudo na nossa análise. O Bahia abriu o placar e logo depois o Fluminense conseguiu um empate na Arena Fonte Nova. Fluminense arrancou o contra-ataque, passou por meio da defesa do Bahia. Não poderia ter passado. O jogador do Bahia poderia muito bem ter interceptado a jogada logo ali. Passou no lado dele e ele não conseguiu fazer nada. Pênalti marcado, muito bem marcado pela arbitragem. Realmente o jogador do Bahia fez a carga no do Fluminense. E o Pedro bateu aos 19 da etapa inicial. O goleiro foi no canto, mas não acertou, muito bem batido. E o Fluminense deixou tudo igual na Arena Fonte Nova. E aí vamos ver o lance mais vexatório da partida. Meu Deus do céu! Não tem como, né? Não tem como. O Gilberto fez o gol aos 30 do primeiro tempo e o goleiro do Fluminense, que vexame. Ainda bem que ele foi expulso. Senão era capaz de ele dar outro vexame desse. É inacreditável você vendo de novo o lance. Não tem como um goleiro dar um vexame desse. Ele não pode ser goleiro do Fluminense. Ele deu a bola nos pés do jogador do Bahia. E passivamente, não fez nada. Deu nos pés do jogador do Bahia porque estava na frente dele. Inacreditável. Agora esse pênalti aí é meio duvidoso, né? Foi nesse que o goleiro do Fluminense foi expulso. Mas é um pênalti meio duvidoso.
eu diria. A arbitragem olhou o VAR, marcou a marca da Cal. O Bahia foi, bateu e converteu. Antes, o goleiro já tinha sido expulso na primeira. Gilberto também de novo aos 23 do primeiro tempo. Ele o craque da partida. A Bahia jogou muito bem. Agora foi um jogo eletrizante. E o destaque vai ser, é claro, o goleiro do Fluminense expulso e deu um vexame daquele. Que vergonha, hein? Falta batida e o Fluminense no rebote na entrada da pequena área. O João Pedro, que tá indo muito bem no Fluminense, em ótima fase, fez o gol do Fluminense, o segundo aos 36 do primeiro tempo. Tudo resolvido na etapa inicial, hein? Campeonato Brasileiro, sexta rodada. O Cruzeiro 1, Chapecoense 2 no Independência. O Cruzeiro jogou muito melhor que a Chapecoense. Muitos chutes de longa distância. Goleiros fazendo defesas impecáveis. Mas o camisa 7 Rio, do 7 da etapa complementar, na pequena área, abriu o placar para a Chapecoense. No momento em que o Cruzeiro jogava muito melhor, jogou melhor durante toda a partida. Quase não deu espaço para a Chapecoense, apesar da Chapecoense ter colocado bola na trave no primeiro tempo. E logo depois o belíssimo gol do Thiago Neves aos 11 do primeiro tempo, do segundo tempo, coroando a bela atuação do Cruzeiro na primeira e na segunda etapa. Thiago Neves deixou tudo igual com um golaço no ângulo do goleiro da Chapecoense. Mas nem assim, jogando melhor e tendo mais time jogando em casa, o Cruzeiro conseguiu segurar a sua vantagem. Que golaço do Diego aos 39 do segundo tempo. Jogador da Chapecoense deu chapéu no jogador do Cruzeiro. Recebeu, deu chapéu. A bola acabou sobrando e de primeira, de cabeça, no canto do goleiro Fábio, a Chapecoense fez 2-1 para cima do Cruzeiro na sexta rodada do Campeonato Brasileiro.